E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira. Vamos fazer contato agora no nosso giro de repórteres, né, Carol? Chega com as informações nesta terça-feira no nosso jornal, a repórter da Rede Alesp, Júlia Stanzioni. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal, Júlia. Tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, Guga. Bom dia, Carolina. Tudo bem comigo? Tudo em ordem com vocês aí? Tudo bem. Ótimo, graças a Deus, Júlia. Qual que é a informação de Pois hoje, é. Júlia? Guga, Carolina, a gente sempre traz aqui no Jornal da Rede Alesp o quanto a pandemia tem atrapalhado alguns dos setores, né, da sociedade, e a gente não pode deixar de falar da paixão do brasileiro, do futebol, né, Guga e Carolina? Exatamente. Pois é, importante, né? Pois é, e o futebol, ele está parado, lógico, desde março aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, mas estávamos no meio do Campeonato Paulista. Semana passada, na sexta-feira, na coletiva de imprensa, o governador João Dória deixou bem claro que as atividades esportivas no estado de São Paulo, nesse primeiro momento de reabertura econômica e de flexibilização, não está no plano. Por quê? Primeiro, as entidades esportivas do estado de São Paulo, isso a gente diz. Federação Paulista de Futebol, a gente está falando de futebol, que é a paixão do brasileiro, o primeiro esporte de todo mundo, mas Federação Paulista de Basquete, Federação Paulista de Vôlei, Federação Paulista de Futsal, que são as principais federações estaduais de organização esportiva, elas precisam enviar para o centro de contingência protocolos para retomada primeiro dos treinamentos. Claro, os treinamentos também foram suspensos de futebol e de outros esportes em todo o estado de São Paulo. E as entidades esportivas no estado de São Paulo, elas vão se organizando para esse momento. Por exemplo, tinha uma previsão de que ontem alguns dos clubes de futebol no estado de São Paulo voltariam aos seus treinamentos. Claro, depois de testagem em massa dos seus jogadores, de comissão técnica, de funcionários do centro de treinamento. Porém, a Federação Paulista de Futebol, ela adiou uma conversa com os clubes que aconteceria na sexta-feira, depois aconteceria hoje, vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde, de modo virtual, com os representantes e presidentes dos clubes da Federação Paulista de Futebol, para entender em que momento estão. Todos os clubes fizeram os testes com seus jogadores, todos os clubes têm o aval do departamento médico para poder voltar aos treinamentos. Lembrando, por mais que não se coloque tanta gente num centro de treinamento, Guga, que acompanha há muito tempo também o futebol, sabe que há uma grande movimentação no centro de treinamento, não só dos profissionais que jogam, mas também de todo mundo no entorno. Então, precisa se entender. Também os clubes de basquete, que foi suspenso o NBB, né, o Novo Basquete Brasil, que seria o nosso campeonato brasileiro de basquete, o Campeonato Paulista de basquete também não está rolando. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser os treinamentos dentro dos ginásios? Só aquelas pessoas que precisam estar lá vão estar lá mesmo? Para um segundo passo, que é como retomar os jogos e quando retomar os jogos ou não. Isso também as federações estão decidindo se teremos continuação do Campeonato Paulista de Futebol, dos outros esportes, basquete, vôlei e afins, futsal, que nem chegou a começar, eles estavam ainda no período de treinamento. Só que aí, Guga e Carolina, não envolve só a questão das pessoas que estão ali no contato físico, porque quer queira, quer não, tirando o vôlei, todos os outros você tem o contato físico. Mas como voltar a ter algum tipo de transmissão com segurança? E além disso, que aí é uma questão que é o grande ponto de interrogação de todas as federações nesse momento. E os patrocinadores dos campeonatos, como é que fica? São eles que dão dinheiro para os clubes, além dos clubes terem os seus dinheiros, mas enfim, são os patrocínios que dão aos clubes aquele dinheirinho para poder pagar todo mundo. Pois bem, alguns clubes de futebol no estado de São Paulo, principalmente os 4 grandes, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo,
eles fizeram uma redução salarial dos jogadores. Então, assim, todo mundo está sentindo no bolso, até os jogadores, que todo mundo fala que ganha muito mais do que deveriam, segundo muitas pessoas, também tiveram uma redução ali entre 20% e 30% dos salários, porque os clubes entenderam que nesse momento não poderiam ter uma vida econômica suficiente. Outra questão afetada economicamente, por exemplo, o Corinthians, times de basquete, vôlei de categoria de base, foram encerrados seus contratos. Então, todos os jovens que recebiam algum auxílio estão hoje sem receber auxílio. Os contratos do time principal de alguns clubes também foram rescindidos no meio da temporada. Então, é uma questão que vai também muito além da pandemia, muito além, claro, de dizer se vai contribuir para a contaminação das pessoas ou não. A questão é um pouquinho mais embaixo, né, Guga? Exatamente, né? O futebol envolve muitas coisas, interesses comerciais, que faz parte, né? Maior paixão do brasileiro, né, Julie? Não tem jeito, a maior paixão do brasileiro. E você vê que o quanto a pandemia ela envolve todas as camadas da sociedade e até mesmo na questão do entretenimento. Porque a gente sabe que o futebol hoje no Brasil não é só esporte, é entretenimento. Fora do Brasil, como é que está esse cenário? A NBA, maior liga de basquete do mundo, suspendeu as suas atividades quando um dos jogadores da liga apresentou positivo para a Covid-19. Então, foi suspensa a temporada, não cancelada. Até porque, numa conversa entre os times da NBA na semana passada, se resolveu retomar a NBA nos Estados Unidos a partir do dia 31 de julho, porém, com protocolos ainda discutíveis, segundo os próprios donos dos clubes, de como seria essa volta. Claro, não pode ter torcida, então sem torcida. Porém, a gente sabe que o staff de um clube de basquete da NBA é gigantesco. E também lá é a maior renda, né, do entretenimento é o basquete. Então, eles resolveram voltar no dia 31 de julho, mas vão jogar todos dentro da Disney, a priori, sem torcida, porém com transmissão. Mas há alguns jogadores que estão conversando com a Liga, porque acham que nesse momento, apesar dos Estados Unidos não ser mais o centro, o grande epicentro do coronavírus, alguns jogadores acreditam que não é o momento de voltar, porque pode acontecer alguma coisa que ninguém pode prever. Mas, por outro lado, Guga, como você disse, tem a pressão dos patrocinadores, de quem investe, de quem transmite. Só que aí, Guga e Carolina, eu passo a pergunta para vocês. Será que vale, nesse momento, colocar um investimento no lugar de vidas? É uma questão muito complexa, né, Júlia Stanzioni? Não cabe a nós aqui avaliar, mas vamos fazer um resumo da tua notícia, então. Na tua opinião, volta quando o futebol aqui no estado de São Paulo? Com pressão, volta até agosto. Sem pressão, eles encerram o campeonato no meio do campeonato. Você diz ao Campeonato Paulista, né? Já que o brasileiro ainda não tem nenhuma resolução por parte da CBF, né, Júnior? Muito se fala, mas ainda não tem, né? E a Libertadores da América deve acabar só o ano que vem. Isso já é cogitado pela Sul-Americana, né? Justamente. A própria Conmebol também estuda essa paralisação de entender que as pessoas precisam se cuidar e depois se entreter, né, Guga? Exatamente. Júlia Stanzioni, mais alguma informação ou é só por hoje? É só por hoje, Guga Mendonça, Carolina Franca. Bom trabalho aí para vocês no restante do jornal. Obrigada,